Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, professor e escritor de livros de prática jurídica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre contestação, mais especificamente sobre contestação da ação de divórcio. Como você deve saber, contestação é um instrumento colocado à disposição do réu para que ele resista à pretensão do autor. E depois da reforma do novo CPC, ele pode não só resistir, a bem da verdade, mas até mesmo demandar contra o autor no mesmo processo através da reconvenção. Então temos que a contestação está basicamente dividida em três partes: as preliminares, que a maioria destas preliminares está lá prevista no artigo 337 do CPC, a defesa contra o mérito do processo, onde basicamente você vai impugnar a pretensão do autor, e eventualmente, se for o caso, então a reconvenção, que vem então depois da defesa de mérito. Regra: a contestação deve ser apresentada no prazo de 15 dias úteis. No caso da ação de divórcio, o procedimento é o procedimento comum, com as alterações previstas no próprio Código. Normalmente, o prazo se inicia após a audiência de conciliação. Claro que o primeiro passo para se fazer uma contestação adequada é você sentar e conversar demoradamente com o seu cliente. Se possível, até ler com ele a petição, com ele ou com ela, ler a petição inicial e levantar todas as questões. Não só sobre aquilo que eventualmente o autor disse na petição inicial, mas sobre aquilo que ele não disse. Ou seja, os bens que ele não indicou, os fatos que ele não falou. É importante que você tenha essa preocupação de iniciar o seu trabalho com essa conversa com o seu cliente. Cheque cada detalhe da petição inicial com o seu cliente. Fatos, impugnando todos os fatos informados, como também os fatos, levantando os fatos que não foram informados. E depois verifique com ele também a veracidade de todos os documentos que foram juntados na petição inicial. Muito bem. Superada a reunião com o cliente, você está bem informado a respeito dos fatos, então o próximo passo é verificar em detalhe todo o processo que você vai impugnar. Antigamente, né, se dizia que um bom advogado sempre tem alguma preliminar. Isso hoje está um pouco quanto superado. Afinal de contas, o processo hoje já não é mais um fim em si mesmo. Quase nunca, ou quase sempre, melhor dizendo, o juiz evita terminar um processo sem evitar o mérito. Mas isso não quer dizer que o advogado não deve dar importância para as preliminares. O mérito, como você sabe, não é mais possível impedir que o autor obtenha o divórcio. Hoje não se discute mais no divórcio as razões, os motivos que levaram o casal a se separar. Isso só tem importância se houverem questões ligadas à guarda das crianças, dos filhos do casal a serem discutidos. Mas quanto à partilha dos bens e quanto ao próprio divórcio em si, não faz diferença qual foram os motivos, se foi infidelidade, se foi alcoolismo, se foi algum tipo de agressão. O motivo não é importante mais. Você não tem como já aconteceu antigamente, você obter a improcedência da ação de divórcio porque o seu cliente não quer, ou porque o que o autor está dizendo a respeito dos fatos, e ele não deveria informar, mas vamos dizer que ele informou, então ele está dizendo mentiras. Você pode até impugnar esses fatos, mas quanto ao mérito, ou seja, quanto à possibilidade de se obter ou não o divórcio,
você não tem como evitar, não é uma preocupação que você deve ter. A questão que realmente é importante são as questões acessórias. A guarda dos filhos, basicamente, né, no divórcio, o direito de visitas, a partilha dos bens, sejam tanto o ativo quanto o passivo. E é nisso que você deve, com isso, na verdade, com que você deve se preocupar. No meu livro Prática de Contestação, você vai encontrar, além de um resumo sobre os aspectos formais da contestação, vários modelos de contestações, inclusive contestação de ação de divórcio, que é o tema desse vídeo. Eu fiz aqui uma contestação de uma ação de divórcio, representando os interesses da mulher. Como vocês podem verificar lá no meu livro, a estrutura da contestação, você começa qualificando o seu cliente, depois normalmente é hábito se fazer um resumo dos fatos, né? Então você começa dos fatos, onde você conta o que aconteceu no processo até então, depois então vem as preliminares. Aqui no caso eu coloquei duas preliminares de conexão e preliminar de impugnação do valor da causa. Inclusive essa preliminar de conexão é uma preliminar muito comum, porque quando o casal normalmente se separa, ambos, né, procuram advogados que entram com ação, e como normalmente a justiça demora alguns meses para efetivar a citação, o casal só vai ficar sabendo que o outro já entrou com a ação quando também o processo que ele entrou também está correndo. E para evitar decisões conflitantes é preciso reunir os processos. Segundo o CPC, o juiz que a primeira ação distribuída torna prevento o juízo. Nesse caso aqui, a minha cliente tinha entrado com a ação primeiro. Eu inclusive, que tinha entrado com a ação de divórcio para ela. Então, na contestação, eu contestei a ação ajuizada pelo marido. Na contestação, então, eu levantei a questão da conexão, que é uma das preliminares previstas no artigo 337 lá do CPC que eu havia mencionado. Além da conexão, eu também impugnei o valor da causa. Essa é uma questão importante, às vezes para tornar o valor das despesas menores. O colega advogado, né, o autor, coloca um valor simbólico e não leva em consideração o valor da pensão alimentícia, não leva em consideração o valor dos bens. Foi justamente o que aconteceu nesse meu caso aqui. Então, como manda a regra, a minha segunda preliminar foi impugnação do valor da causa. Depois de impugnar a causa, eu falei então do mérito. Impugnei alguns fatos que o autor tinha contado na inicial, dei a minha versão dos fatos, falei dos bens, falei das dívidas, falei dos filhos, a questão da guarda dos filhos, o direito de visitas, e das dívidas que o autor tinha deixado de fora, porque estava em nome da mulher, então não era interesse dele falar, então levantei essas questões. Inclusive, aqui fica uma questão que não dá para se discutir, que é uma questão complexa, se a ação de divórcio tem ou não natureza dúplice. Ou seja, quando você impugna a questão da guarda, da pensão alimentícia, da divisão de bens, você precisa ou não entrar com uma reconvenção. Eu entendo pessoalmente que a ação de divórcio, a ação de guarda, eles têm natureza dúplice. Por quê? Porque o juiz é obrigado a decidir de um jeito ou de outro. Mas não é todo mundo que entende assim. Então, muitos colegas preferem, depois do mérito, fazer uma reconvenção, fazendo o pedido do jeito que ele quer. Nesse caso aqui, que está aqui, eu não precisei fazer, porque a minha cliente já tinha uma ação de divórcio contra o réu. Então, os feitos foram, né, eu pedi a reunião e, na prática, eles foram reunidos. E eu não precisei fazer reconvenção aqui, porque eu já tinha ação de divórcio, e na ação de divórcio todos os meus pedidos, os fatos, os meus não, da minha cliente, todos os pedidos
da mulher já estavam feitos lá na petição inicial, eles foram reunidos e o juiz teve que julgar os dois processos e já estava lá o pedido do réu, o pedido do autor e o pedido do réu e vice-versa. Muito bem. Como eu disse, eu entendo que a ação de divórcio tem natureza dúplice, mas não é todo mundo que entende isso. Você precisa estar atento. Às vezes, por cautela, é melhor, depois de você, então, impugnar os fatos, a proposta, eventualmente, que o autor fez contra a guarda dos filhos, divisão de bens, você, em reconvenção, apresentar a sua proposta. Por exemplo, que você quer a guarda dos filhos, que você quer que o direito de visita seja assim, que você quer que a partilha dos bens seja de outro jeito, que a questão das dívidas do casal você quer que seja desse ou daquele jeito. Então você coloca isso em reconvenção. Você tomando esse cuidado, você evita de eventualmente o juiz entender que não há pedido, ele julga procedente ou improcedente o pedido do autor e você fica ali sem conseguir resolver a questão do seu cliente, tendo que entrar depois por uma ação própria sobre o tema de partilha ou qualquer outra questão. Depois de falar do mérito e eventualmente da contestação, então você faz os pedidos. Eu costumo colocar lá um item dos pedidos e especificar os meus pedidos. Como eu disse, não adianta pedir a improcedência do divórcio. Claro, se for uma questão pessoal para o seu cliente, por qualquer razão ele não concorda com o divórcio, questão religiosa, etc., você vai pedir, mas como eu já expliquei, a questão do divórcio é direito líquido e certo do autor obter, independente do motivo, se ele está certo ou se ele está errado, o divórcio. O que você pode discutir e pleitear é a questão da guarda dos filhos, do direito de visita, da divisão dos bens, de alimentos para os cônjuges, enfim, questões patrimoniais ou ligadas à guarda dos filhos. Fiz aqui o pedido, aqui nesse caso, da justiça gratuita e também indiquei as provas que eu tinha que produzir, que eu pretendia produzir. Em resumo, essa foi a minha contestação. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Se você tem dúvidas sobre o tema, se você quer fazer críticas ou sugestões, deixe aqui os seus comentários e até a próxima.